Se você não entender as cartas a Timóteo, vai desistir quando Deus colocar a sua fé à prova. A fé raramente é examinada quando tudo está claro, organizado e confortável. Ela é revelada quando o céu parece fechado, quando as promessas ainda ecoam sem cumprimento visível e quando permanecer fiel custa mais do que recuar. As cartas a Timóteo nascem nesse território silencioso, onde muitos desistem sem fazer barulho. Elas não surgem em um cenário de triunfo público, mas em prisões romanas, sob perseguição crescente, com a igreja cercada por confusão doutrinária, desgaste emocional e medo real da morte. Paulo escreve sabendo que o tempo é curto, que o martírio se aproxima e que o futuro da fé dependerá de homens que consigam permanecer quando o entusiasmo inicial desaparecer. Antes de falar sobre liderança, ministério ou doutrina, essas cartas revelam algo mais profundo. Deus permite que a fé seja provada para separar convicção de empolgação, chamado verdadeiro de motivação passageira. Timóteo representa todos aqueles que foram alcançados pela verdade, mas que um dia se perguntam se vale a pena continuar. O texto sagrado não esconde a pressão, não suaviza a dor e não oferece atalhos emocionais. Ele conduz o leitor a compreender que a prova não é um sinal de rejeição divina, mas de formação espiritual. A fé que nunca foi testada permanece frágil, dependente de circunstâncias favoráveis. Já a fé provada nasce no silêncio, amadurece na resistência e se sustenta na certeza de que Cristo é suficiente, mesmo quando tudo o mais falha. É nesse ambiente que a palavra se torna viva, cortante e necessária. As cartas a Timóteo não falam apenas de um jovem pastor do primeiro século. Elas falam de todo servo que já pensou em desistir ao perceber que seguir a Cristo exige perseverança, além do que a própria força humana pode oferecer. Timóteo não foi chamado em um cenário de estabilidade ou conforto espiritual. Sua jornada começa em meio a estradas perigosas, conflitos culturais e perseguição constante. Ele cresce espiritualmente observando Paulo ser rejeitado, expulso de cidades, acusado injustamente e ainda assim permanecer fiel à missão confiada por Cristo. O chamado de Timóteo não nasce de um momento emocional isolado, mas de uma convivência prolongada com o custo real do Evangelho. Desde o início, sua vocação carrega o peso de liderar comunidades frágeis em um mundo hostil à verdade. A fé que lhe é confiada não é ornamental, mas funcional, necessária para sustentar a igreja em tempos de confusão e medo. A Escritura revela que Deus não convoca seus servos prometendo segurança terrena, mas oferecendo propósito eterno. Timóteo aprende que o chamado não elimina a pressão, mas redefine seu significado. Servir a Deus exige permanecer quando a empolgação inicial se dissipa e o trabalho se torna pesado. O texto bíblico deixa claro que a fidelidade não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela disposição de continuar obediente apesar delas. Paulo escreve a Timóteo lembrando-o da origem de sua fé, da herança recebida e da responsabilidade que agora repousa sobre seus ombros. O chamado não é um prêmio, é um encargo sagrado. A fé verdadeira não promete facilidade, mas direção. Ela não remove o medo imediatamente, mas ensina a caminhar mesmo com ele presente. Timóteo representa todos aqueles que foram alcançados pela verdade e, em algum momento, percebem que seguir a Cristo exige constância quando a motivação oscila. A narrativa bíblica conduz o leitor a entender que o conforto nunca foi o ambiente onde a fé amadurece. É no atrito, na oposição e na responsabilidade silenciosa que Deus forma líderes capazes de permanecer firmes. O chamado, que não nasce do conforto, prepara o coração para resistir quando a prova chega, porque foi construído sobre convicção e não sobre circunstância.
À medida que a igreja se espalhava pelo mundo greco-romano, a verdade do Evangelho deixava de ser apenas uma boa notícia para se tornar uma ameaça. Onde Cristo era anunciado, estruturas religiosas, filosóficas e políticas começavam a ser confrontadas. O que antes parecia tolerável passa a incomodar, e aquilo que transforma o coração passa a provocar resistência. As cartas a Timóteo revelam esse momento delicado em que a fé deixa de ser celebrada e passa a ser questionada, distorcida e atacada por dentro. Falsos mestres surgem não como opositores declarados, mas como vozes sedutoras, oferecendo versões mais leves, mais aceitáveis e mais convenientes da verdade. A sã doutrina começa a ser vista como dureza, e a fidelidade às Escrituras passa a ser interpretada como falta de amor. Nesse cenário, permanecer fiel exige mais coragem do que abandonar a posição. Timóteo é chamado a liderar quando a verdade já não rende aplausos. Ele enfrenta comunidades divididas, líderes ambiciosos e discursos que parecem espirituais, mas esvaziam o coração do Evangelho. Paulo o alerta de que a verdade não pode ser moldada para agradar ou sobreviver culturalmente. O Evangelho não foi confiado à igreja para ser ajustado ao espírito do tempo, mas para confrontá-lo. A pressão não vem apenas de fora, mas de dentro, quando irmãos passam a rejeitar a correção e preferem mensagens que confirmem seus próprios desejos. A Escritura mostra que o abandono da verdade quase sempre começa de forma sutil, com pequenas concessões, palavras suavizadas e silêncio diante do erro. No contexto histórico, esse conflito se intensifica em um império romano que tolerava muitas crenças, desde que nenhuma afirmasse exclusividade. Proclamar que Cristo é o único Senhor era um ato profundamente subversivo. Permanecer nessa confissão significava isolamento social, perda de proteção e risco real de morte. Ainda assim, Paulo insiste que Timóteo não se envergonhe do testemunho do Senhor. A verdade não depende de aceitação para permanecer verdadeira. Ela subsiste mesmo quando é rejeitada, porque sua origem não é humana. A fidelidade, nesse ponto, deixa de ser apenas convicção intelectual e se torna postura existencial. As cartas revelam que desistir nem sempre acontece por perseguição aberta, mas pelo cansaço de sustentar uma verdade que já não é popular. Muitos recuam não por ódio à fé, mas por desejo de paz, aceitação e alívio da tensão. Timóteo aprende que servir a Deus em tempos assim exige firmeza interior, discernimento espiritual e disposição para caminhar em solidão se necessário. A verdade, quando incomoda, separa aqueles que desejam permanecer fiéis daqueles que preferem adaptar-se para sobreviver. Essa tensão não se resolve rapidamente. Ela prepara o terreno para um teste ainda mais profundo, pois quando a verdade é rejeitada externamente, o conflito passa a se intensificar dentro do próprio coração do servo. É ali que a fé deixa de ser apenas defendida e passa a ser provada. A Escritura não constrói Timóteo como um herói invulnerável. Pelo contrário, ela expõe suas limitações com honestidade reverente. A timidez em seu temperamento, insegurança diante de líderes mais velhos e uma sensibilidade que poderia facilmente ser confundida com fraqueza. Deus não oculta essas marcas porque não escolhe seus servos com base em aparência de força, mas na disposição do coração. A prova da fé começa quando o homem chamado percebe que não possui em si mesmo os recursos necessários para cumprir aquilo que Deus lhe confiou. Timóteo aprende que o chamado eterno frequentemente excede a capacidade humana, não por descuido divino, mas por desígnio pedagógico. A dependência nasce exatamente nesse descompasso entre a missão e as próprias forças. Paulo escreve a Timóteo, lembrando-o de que o dom recebido não deve ser sufocado pelo medo.
Não se trata de ausência de temor, mas de não permitir que ele governe as decisões. A fragilidade humana, quando reconhecida, torna-se terreno fértil para a ação do Espírito. O texto sagrado revela que Deus não remove imediatamente as limitações de Timóteo, mas o sustenta em meio a elas. O poder divino não se manifesta pela negação da fraqueza, mas pela fidelidade que persevera apesar dela. Assim, a fé deixa de ser confiança em si mesmo e passa a ser descanso consciente na suficiência de Cristo. O contexto histórico torna essa tensão ainda mais intensa. Liderar comunidades cristãs em cidades marcadas por idolatria, perseguição e instabilidade exigia firmeza doutrinária e coragem pública. Timóteo precisava ensinar, corrigir e exortar pessoas mais velhas, influentes e muitas vezes resistentes. A fragilidade interior se tornava um campo de batalha silencioso, onde a tentação de recuar se apresentava como prudência. Paulo não oferece palavras motivacionais vazias. Ele aponta para a fonte real da coragem, que não nasce do temperamento, mas da presença de Deus. O servo não é chamado a confiar em sua personalidade, mas no poder que o capacita. A fé é provada de forma mais profunda quando o conflito não está fora, mas dentro. Timóteo representa todos aqueles que se perguntam se são realmente adequados para aquilo que Deus lhes confiou. A Escritura responde mostrando que a inadequação reconhecida é precisamente o lugar onde a graça opera com mais clareza. A perseverança não surge da autossuficiência, mas da rendição diária. O servo aprende que não precisa se tornar alguém diferente para ser fiel, mas permitir que Cristo governe quem ele já é. Essa compreensão não encerra a luta. Pelo contrário, ela prepara o coração para um encargo ainda mais pesado. Quando a fragilidade é assumida diante de Deus, nasce a responsabilidade de guardar algo que não pertence ao homem, mas foi confiado a ele. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas pessoal e passa a carregar um peso espiritual que atravessa gerações. Paulo não escreve a Timóteo apenas como líder experiente, orientando um discípulo mais jovem. Ele escreve como alguém que carrega consciência plena de que sua própria jornada se aproxima do fim. A urgência em cada linha, não a pressa ansiosa de quem teme o futuro, mas a gravidade serena de quem sabe que a fé precisa ser preservada além da própria vida. O que está em jogo não é apenas a continuidade de um ministério local, mas a integridade do evangelho confiado à igreja. Timóteo recebe algo que não pode ser recriado, adaptado ou negociado. Trata-se de um depósito sagrado, uma herança espiritual que não pertence ao mensageiro, mas àquele que o chamou. A Escritura revela que essa herança não consiste apenas em palavras corretas, mas em uma verdade viva, enraizada na pessoa de Cristo e confirmada pelo testemunho apostólico. Guardar esse depósito exige vigilância constante, porque o maior perigo não é a perseguição declarada, mas a distorção gradual. Ao longo da história, a fé raramente foi destruída por ataques frontais. Ela foi enfraquecida por acréscimos sutis, omissões estratégicas e concessões feitas em nome da paz, da relevância ou da sobrevivência institucional. Paulo compreende esse risco e instrui Timóteo a preservar a pureza daquilo que recebeu, mesmo que isso lhe custe aceitação e conforto. O contexto histórico ilumina ainda mais esse encargo. As comunidades cristãs viviam cercadas por práticas religiosas sincréticas, onde ideias eram facilmente misturadas sem critério. Filosofias gregas, cultos orientais e tradições judaicas fragmentadas competiam por espaço. Nesse ambiente, guardar a fé exigia discernimento espiritual e firmeza doutrinária. Timóteo não podia se apoiar apenas em boa intenção ou zelo emocional. Ele precisava permanecer ancorado na verdade revelada,
transmitida fielmente desde Cristo até os apóstolos. A herança não se sustentava por inovação, mas por fidelidade. Paulo deixa claro que esse depósito deve ser guardado com a ajuda do Espírito que habita no servo. Não se trata de um esforço meramente humano, mas de uma cooperação reverente com a ação divina. A fé não é preservada por controle, mas por submissão. O guardião da herança não é dono do conteúdo, mas responsável por transmiti-lo intacto. Essa responsabilidade transforma a perseverança em um ato de resistência espiritual contra o espírito do tempo. Permanecer fiel significa dizer não a caminhos mais fáceis, mesmo quando eles parecem mais eficazes. A herança espiritual carrega peso porque atravessa gerações. O que Timóteo guarda hoje sustentará outros amanhã. A fé que permanece não é aquela que se adapta para sobreviver, mas a que se mantém íntegra para testemunhar. Essa consciência aprofunda a prova. Não se trata mais apenas de permanecer pessoalmente fiel, mas de proteger algo que ultrapassa a própria existência. Quando o servo entende isso, sua fidelidade deixa de ser circunstancial e se torna missão silenciosa, sustentada por temor reverente e esperança eterna. Em um mundo marcado por excessos, distrações e instabilidade moral, a vida espiritual não se sustenta sem disciplina interior. As cartas a Timóteo revelam que perseverar na fé exige mais do que boas intenções. Exige vigilância constante sobre pensamentos, palavras, desejos e atitudes. Paulo não apresenta a disciplina como um fardo legalista, mas como um cuidado amoroso com a alma. Assim como um pastor protege o rebanho, cercando-o do perigo invisível, a disciplina espiritual preserva o coração de desvios silenciosos que, pouco a pouco, enfraquecem a fé. A prova não começa com grandes quedas, mas com pequenas negligências toleradas ao longo do tempo. Timóteo é orientado a cuidar de si mesmo e da doutrina. Essa ordem não é acidental. Antes de ensinar outros, o servo precisa guardar o próprio coração. A liderança espiritual não protege ninguém da tentação. Pelo contrário, muitas vezes a intensifica. A disciplina torna-se então um escudo invisível, não contra ataques externos apenas, mas contra o desgaste interno que nasce da rotina, da pressão e do cansaço. A Escritura mostra que a perseverança não depende de momentos intensos ocasionais, mas de uma fidelidade contínua nas escolhas que ninguém vê. É nesse espaço oculto que a fé é preservada ou corrompida. O contexto histórico reforça essa necessidade. As cidades onde Timóteo servia eram centros de influência cultural, marcadas por práticas imorais normalizadas e discursos sedutores. A igreja não vivia isolada, mas inserida em um ambiente que constantemente pressionava seus valores. Manter-se fiel exigia domínio próprio e clareza espiritual. A disciplina não era uma virtude abstrata, mas uma necessidade prática para sobreviver espiritualmente em meio ao caos. Paulo compreende que sem esse cuidado diário, até mesmo os mais bem-intencionados poderiam naufragar na fé. A Escritura revela que a disciplina não elimina o conflito, mas ordena o interior para enfrentá-lo com lucidez. Ela não torna o servo insensível, mas estável. Ao disciplinar a mente e o coração, o cristão aprende a discernir entre impulsos passageiros e convicções eternas. A fé deixa de ser reativa e passa a ser governada pela verdade. Essa maturidade não nasce de forma repentina. Ela é construída lentamente, por meio de escolhas repetidas que fortalecem o caráter e aprofundam a comunhão com Deus. A perseverança verdadeira passa necessariamente por esse caminho silencioso. Muitos desistem não por rejeitarem a fé, mas por se tornarem espiritualmente exaustos. A disciplina protege contra esse desgaste invisível. Ela preserva a chama quando o entusiasmo diminui
e sustenta a obediência quando a emoção já não impulsiona. Assim, a alma permanece firme mesmo quando o cenário ao redor se torna confuso e hostil. Essa fidelidade diária, quase imperceptível, prepara o servo para provas ainda mais profundas. Quando a disciplina guarda o interior, a fé se fortalece para enfrentar não apenas a pressão externa, mas também o peso da solidão que frequentemente acompanha aqueles que escolhem permanecer fiéis até o fim. Há provas que não se manifestam por ataques diretos, mas pela ausência de vozes ao redor. A solidão ministerial surge quando o servo percebe que poucas pessoas conseguem caminhar até o fim do mesmo caminho. As cartas a Timóteo revelam que liderar em tempos difíceis frequentemente significa permanecer quando outros se afastam, silenciam ou abandonam a responsabilidade. Paulo escreve sabendo que muitos o deixaram, não necessariamente por falta de fé declarada, mas por medo, cansaço ou conveniência. Timóteo é preparado para compreender que a solidão não é sinal de fracasso, mas parte do processo pelo qual Deus forma aqueles que Ele sustenta. O silêncio pesa porque remove confirmações externas. Quando não há aplausos, respostas rápidas ou resultados visíveis, o coração é confrontado com a pergunta mais difícil: continuar vale a pena? A fé é provada exatamente nesse espaço, onde o serviço deixa de ser recompensado publicamente e passa a ser sustentado apenas pela convicção interior. Paulo não oferece a Timóteo promessas de popularidade ou crescimento acelerado. Ele o chama a permanecer fiel, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que o reconhecimento nunca venha. A solidão se torna um espelho espiritual, onde o servo descobre se sua obediência depende de aprovação humana ou do temor a Deus. O contexto histórico intensifica essa realidade. O Império Romano não apenas perseguia cristãos, mas isolava socialmente aqueles que se recusavam a participar de seus cultos e costumes. A fé cristã, ao afirmar exclusividade em Cristo, rompia vínculos, provocava rejeição e criava uma marginalização silenciosa. Liderar comunidades nesse ambiente significava carregar o peso das decisões difíceis sem apoio amplo. Timóteo precisava aprender que a solidão não era um erro de percurso, mas um terreno onde Deus refinava a fidelidade. A Escritura mostra que Deus trabalha profundamente no silêncio. Antes de confiar grandes responsabilidades visíveis, Ele forma o caráter em ambientes onde ninguém aplaude. A solidão revela motivações ocultas, purifica intenções e aprofunda a dependência de Deus. Quando o servo aprende a permanecer sem testemunhas humanas, sua fé deixa de oscilar conforme o ambiente. Ele passa a servir por convicção e não por retorno emocional. Essa maturidade não elimina a dor da solidão, mas lhe dá significado eterno. Paulo encoraja Timóteo a não confundir solidão com abandono divino. Cristo também caminhou só em momentos decisivos. A cruz foi precedida por silêncio, afastamento e incompreensão. A fidelidade verdadeira aprende com esse padrão. O servo que permanece quando está só desenvolve uma intimidade com Deus que não nasce em ambientes lotados. A fé se torna mais profunda, menos dependente de circunstâncias e mais ancorada na presença constante do Senhor. Essa prova, porém, prepara o coração para um discernimento ainda mais delicado. Quando a solidão é enfrentada sem amargura, o servo se torna capaz de reconhecer falsos consolos e promessas enganosas que surgem como alternativas à dor. É nesse ponto que a fé precisa aprender a não confundir Deus com aquilo que parece oferecer alívio imediato, mas esvazia a essência do Evangelho. Há um engano sutil que atravessa gerações e se intensifica em tempos de instabilidade espiritual. Ele se apresenta como esperança, mas nasce da impaciência.
As cartas a Timóteo expõem esse perigo com clareza firme, a tentação de confundir Deus com aquilo que Ele concede. Quando a fé é pressionada pela solidão, pelo cansaço e pela oposição, surge o desejo de transformar a piedade em um meio de alívio imediato. A prosperidade passa a ser interpretada como sinal de aprovação divina, e a ausência de ganhos visíveis é confundida com fracasso espiritual. Paulo não suaviza esse alerta. Ele afirma que a fé que busca recompensa terrena como prova de legitimidade já se desviou de seu centro. O problema não está nos recursos em si, mas no lugar que ocupam no coração. Quando o servo começa a medir a fidelidade de Deus por benefícios visíveis, a fé se torna condicional. A Escritura revela que esse desvio não acontece de forma abrupta, mas progressiva. Primeiro surge a frustração, depois a comparação e então a necessidade de justificar a própria permanência por resultados mensuráveis. Timóteo é advertido de que esse caminho corrói a essência do Evangelho, porque desloca Cristo do centro e coloca o ganho no trono. A fé deixa de ser resposta à graça e passa a ser investimento emocional. O contexto histórico ilumina ainda mais essa advertência. No mundo romano, religião e benefício caminhavam juntos. Os deuses eram cultuados em troca de proteção, fertilidade, sucesso e estabilidade. Converter-se a Cristo significava romper com essa lógica transacional. O Evangelho anunciava um Senhor que não prometia prosperidade imediata, mas redenção eterna. Permanecer fiel a essa mensagem exigia resistir à tentação de adaptar a fé às expectativas culturais. Paulo compreende que se a igreja cedesse nesse ponto, perderia não apenas sua identidade, mas sua autoridade espiritual. A Escritura conduz Timóteo a uma compreensão mais profunda da suficiência de Cristo. A verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que sustenta a alma quando tudo pode ser tirado. O contentamento cristão não nasce da abundância, mas da certeza de que Cristo é suficiente em qualquer circunstância. Essa convicção não elimina necessidades, mas impede que elas governem o coração. O servo aprende que a fé não existe para garantir conforto, mas para formar caráter e esperança eterna. Paulo mostra que muitos se desviaram não por rejeitarem explicitamente a Cristo, mas por permitirem que o desejo por segurança material moldasse suas decisões espirituais. A perseverança se enfraquece quando a fé passa a depender de resultados imediatos. Timóteo é chamado a enxergar além do presente, a compreender que a caminhada cristã é sustentada por promessas que transcendem esta vida. Quando essa visão se perde, a fé se torna vulnerável a todo tipo de substituto espiritual. Essa advertência não encerra a jornada. Pelo contrário, ela prepara o coração para um confronto ainda mais amplo. Quando o ganho deixa de ser o critério da fé, o servo passa a enxergar com clareza o ambiente ao seu redor. É então que se revela o estado real do mundo e da própria igreja, exigindo discernimento para permanecer fiel em meio a uma decadência que já não pode ser ignorada. A decadência moral não surge de repente. Ela se instala de forma silenciosa, normalizada, muitas vezes celebrada como progresso. As cartas a Timóteo descrevem tempos difíceis não como uma possibilidade distante, mas como uma realidade que já começava a se manifestar na igreja primitiva. Paulo não fala apenas de um mundo corrompido, mas de um ambiente religioso que preserva a aparência de piedade enquanto nega seu poder transformador. O perigo não está apenas fora, mas dentro, quando a fé passa a conviver com comportamentos que contradizem a verdade sem gerar arrependimento. Permanecer fiel nesse cenário exige mais do que conhecimento bíblico. Exige discernimento espiritual para enxergar além das aparências.
O texto sagrado revela um retrato perturbador da humanidade quando se afasta de Deus. Amor próprio elevado ao centro, prazer substituindo a devoção, arrogância disfarçada de liberdade e ingratidão travestida de autonomia. Paulo não descreve esses sinais para gerar medo, mas lucidez. Ele prepara Timóteo para compreender que a decadência moral não invalida a fé, mas a torna mais necessária. Quando o ambiente se deteriora, a tentação de relativizar a verdade se intensifica. Muitos preferem adaptar a fé ao comportamento dominante para evitar conflito. Timóteo é instruído a não seguir esse caminho, mesmo que isso o coloque em minoria. O contexto histórico reforça a gravidade dessa advertência. As cidades do Império Romano eram marcadas por práticas morais que confrontavam diretamente os valores do Evangelho. Cultos pagãos, exploração humana, corrupção e violência eram normalizados. A igreja nascia dentro desse cenário, não isolada dele. A pressão para se conformar era constante. Permanecer fiel exigia resistência interior e clareza sobre aquilo que realmente transforma o coração humano. Paulo compreende que, sem discernimento, até mesmo líderes bem-intencionados poderiam confundir tolerância com fidelidade e adaptação com amor. A Escritura mostra que a decadência moral afeta diretamente a perseverança. Quando o pecado deixa de ser confrontado, a consciência se enfraquece e a fé perde profundidade. A obediência passa a ser negociável e a verdade se torna flexível. Timóteo é chamado a manter distância espiritual desse padrão, não por orgulho, mas por preservação. A fidelidade não consiste em se retirar do mundo, mas em não permitir que o espírito do mundo governe o coração. Essa separação interior é essencial para que a fé permaneça viva em tempos de confusão. Paulo alerta que a decadência moral também se manifesta por meio de discursos religiosos vazios. Pessoas que falam de Deus, mas vivem desconectadas de sua vontade. Essa forma de religiosidade é especialmente perigosa porque anestesia a consciência enquanto mantém a aparência de espiritualidade. Timóteo precisa aprender a discernir não apenas o que é abertamente contrário à fé, mas aquilo que se parece com verdade sem produzir transformação. A perseverança se sustenta quando o servo escolhe a verdade, mesmo quando ela se torna desconfortável. Essa clareza não conduz ao desespero, mas a uma confiança ainda mais profunda na palavra de Deus. Quando o mundo se torna instável e a moral se corrompe, o servo precisa de um fundamento que não se mova. É nesse ponto que a fé encontra sua força mais segura, não em opiniões, culturas ou tendências, mas naquilo que foi inspirado por Deus para sustentar o coração humano em todas as gerações. Quando tudo ao redor se torna instável, a fé precisa de um eixo que não oscile. As cartas a Timóteo conduzem o servo de Deus a esse centro inabalável ao afirmar que a Escritura não é apenas um registro do passado, mas a voz viva de Deus sustentando o presente. Em meio à confusão moral, à pressão cultural e ao desgaste emocional, Paulo aponta para a palavra inspirada como a fonte que forma, corrige e preserva o coração. A perseverança não nasce da força de vontade, mas da exposição contínua à verdade que vem de Deus. Quando a mente se enche de vozes conflitantes, é a palavra que devolve clareza ao espírito. A Escritura é apresentada não como instrumento de debate, mas como fundamento de vida. Ela ensina, repreende, corrige e instrui, não para controlar comportamentos externamente, mas para moldar o interior do servo. Paulo compreende que, sem esse alicerce, Timóteo estaria vulnerável às pressões do tempo, às emoções instáveis e às falsas doutrinas que se multiplicavam. A palavra não serve apenas para momentos de ensino público, mas para sustentar a alma quando ninguém mais pode oferecer direção.
Ela se torna companheira silenciosa nos dias em que a fé é testada além do visível. O contexto histórico reforça essa centralidade. Os primeiros cristãos não possuíam estruturas sólidas, proteção institucional ou reconhecimento social. O que os sustentava era a convicção profunda de que Deus havia falado e que sua palavra era digna de confiança. Manuscritos eram copiados com cuidado extremo, memorizados e transmitidos em comunidades perseguidas. A escritura não era acessório devocional, mas fonte de vida. Permanecer fiel significava permanecer ancorado naquilo que Deus havia revelado, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Paulo lembra a Timóteo que a palavra inspirada prepara o homem de Deus para toda boa obra. Essa preparação não acontece de forma instantânea, mas progressiva. A fé amadurece à medida que a mente é renovada e o coração é alinhado à verdade. Quando as emoções falham, a palavra sustenta. Quando a solidão pesa, a palavra acompanha. Quando a dúvida se aproxima, a palavra ilumina. A perseverança se constrói nesse relacionamento contínuo com a revelação divina, onde o servo aprende a confiar mais no que Deus disse do que no que sente. A Escritura também protege contra extremos perigosos. Ela impede que a fé se torne rígida, sem amor, ou emocional, sem verdade. Ela mantém Cristo no centro, revelando não apenas mandamentos, mas o caráter de Deus manifestado no Filho. Ao se aprofundar na palavra, Timóteo não apenas ensina corretamente, mas vive de forma coerente. A autoridade espiritual não nasce da eloquência, mas da submissão à verdade. O servo que permanece na palavra, permanece em Cristo. Essa força silenciosa se torna ainda mais evidente quando o sofrimento se intensifica. A palavra não promete ausência de dor, mas oferece sentido no meio dela. Ao preparar Timóteo com as Escrituras, Paulo o prepara para provas que exigirão mais do que coragem humana. Quando a fidelidade custar conforto, segurança e até a própria vida, será a palavra que sustentará o coração. A fé que nasce e se alimenta da Escritura não se dissolve na adversidade, ela se aprofunda. Assim, a jornada conduz naturalmente a um ponto inevitável. Se a palavra sustenta a fé, ela também revela que sofrer pelo Evangelho não é um desvio inesperado, mas parte do caminho daqueles que decidiram permanecer fiéis até o fim. Sofrer pelo Evangelho nunca foi apresentado nas Escrituras como um acidente de percurso. As cartas a Timóteo deixam claro que a dor não surge porque algo deu errado, mas porque a fidelidade foi mantida. Paulo escreve a partir da prisão, consciente de que sua liberdade foi retirada não por crime, mas por obediência. Ele não trata o sofrimento como derrota, nem como sinal de abandono divino. Pelo contrário, ele o insere no centro da experiência cristã como parte do testemunho daqueles que decidiram permanecer fiéis a Cristo em um mundo que o rejeita. A fé que não suporta a prova não foi refinada. Ela permanece superficial, dependente de circunstâncias favoráveis. Paulo prepara Timóteo para compreender que seguir a Cristo implica compartilhar não apenas de sua glória futura, mas também de seus sofrimentos presentes. Essa afirmação não tem o objetivo de gerar temor, mas de alinhar expectativas. Muitos desistem porque acreditaram que a fé os livraria da dor. Quando a prova chega, interpretam o sofrimento como falha da promessa. As cartas a Timóteo corrigem essa visão, revelando que o sofrimento não nega a fidelidade de Deus, mas frequentemente a confirma. O servo aprende que permanecer fiel não significa ser poupado, mas ser sustentado. O contexto histórico torna essa verdade ainda mais concreta. Sob o domínio romano, declarar Cristo como Senhor era um ato de confrontação direta à autoridade imperial. Cristãos eram perseguidos,
presos e mortos não por violência, mas por convicção. Paulo, já marcado por açoites, naufrágios e prisões, escreve sem amargura. Ele compreende que o sofrimento não interrompe a missão, mas a aprofunda. Ao sofrer, o servo testemunha que sua esperança não está nesta vida. Essa convicção silenciosa possuía um impacto poderoso sobre as comunidades cristãs, fortalecendo a fé daqueles que permaneciam. A Escritura revela que o sofrimento pelo Evangelho purifica as motivações. Ele remove interesses ocultos, ambições pessoais e expectativas irreais. Quando seguir a Cristo custa algo real, apenas a fé genuína permanece. Timóteo é chamado a aceitar essa realidade não como fatalismo, mas como participação no propósito redentor de Deus. O sofrimento deixa de ser escândalo e passa a ser sinal de comunhão com Cristo. A fé amadurecida entende que a dor não define o valor da obediência, mas revela sua profundidade. Paulo não incentiva uma busca deliberada pela dor, mas uma disposição sincera de permanecer fiel, mesmo quando ela se apresenta. Há diferença entre sofrer por imprudência e sofrer por fidelidade. As cartas a Timóteo tratam do segundo caso. O servo que permanece firme em meio à prova aprende que Deus não abandona seus filhos no sofrimento. Ele os sustenta, fortalece e usa sua perseverança como testemunho silencioso para outros. A fidelidade em meio à dor comunica uma verdade que palavras não conseguem expressar. Esse entendimento transforma a maneira como a fé é vivida. O medo da perda deixa de governar o coração. A obediência deixa de ser condicionada ao conforto. O servo passa a caminhar com os olhos fixos em algo maior do que o presente. A perseverança se torna possível porque a esperança se desloca do imediato para o eterno. O sofrimento não é celebrado, mas compreendido dentro do plano soberano de Deus. Ao preparar Timóteo para essa realidade, Paulo o conduz a um estágio mais profundo da fé. Não se trata apenas de suportar a dor, mas de permanecer quando outros recuam. O sofrimento filtra, separa e revela. Ele prepara o coração para um dos testes mais silenciosos e decisivos da vida cristã: continuar fiel quando muitos ao redor escolhem desistir. Há um momento em que a caminhada da fé se torna mais estreita, não por causa de ataques externos, mas porque muitos ao redor decidem parar. As cartas a Timóteo revelam que a desistência raramente acontece de forma dramática. Ela costuma ser silenciosa, gradual, justificada por cansaço, decepção ou pela busca de caminhos mais seguros. Paulo escreve a partir dessa dor concreta. Ele menciona nomes, histórias reais de pessoas que caminharam ao seu lado e, em algum ponto, escolheram não continuar. Não se trata de julgamento apressado, mas de um retrato honesto da fragilidade humana quando a fé exige constância prolongada. Timóteo é preparado para entender que permanecer fiel pode significar seguir adiante com menos companhia do que no início. O abandono alheio pesa porque confronta o coração com dúvidas profundas. Se tantos desistiram, será que o caminho ainda vale a pena? A fé é provada não apenas pela oposição declarada, mas pelo esvaziamento gradual ao redor. Comunidades se enfraquecem, vozes se calam, referências desaparecem. Paulo não oferece a Timóteo a ilusão de que todos permanecerão. Ele o chama a compreender que a fidelidade nunca foi um movimento de maioria, mas uma resposta pessoal ao chamado de Deus. A obediência não se sustenta pelo número dos que acompanham, mas pela verdade daquele que chama. O contexto histórico intensifica essa realidade. Durante as perseguições, muitos cristãos recuavam para preservar a própria vida ou posição social. Alguns renegavam publicamente a fé, outros simplesmente se afastavam para evitar riscos.
Permanecer significava expor-se. Timóteo precisava liderar sabendo que nem todos estariam dispostos a pagar esse preço. A Escritura mostra que a perseverança exige maturidade para lidar com frustrações humanas sem permitir que elas se transformem em amargura. O servo que desiste porque outros desistiram transfere sua esperança das promessas de Deus para a constância das pessoas. Paulo aponta para um princípio profundo. A fidelidade cristã não depende da resposta alheia. Ela nasce da convicção de que Cristo permanece fiel, mesmo quando os homens falham. Essa verdade não anestesia a dor do abandono, mas impede que ela destrua a fé. Timóteo aprende que continuar não significa ignorar as perdas, mas atravessá-las sem permitir que redefinam o chamado. O servo amadurecido entende que o caminho estreito nunca foi projetado para multidões constantes, mas para corações resolutos. A perseverança, nesse estágio, torna-se silenciosa e profunda. Não há celebração, apenas constância. Não há garantias visíveis, apenas convicção interior. Permanecer quando outros desistem exige mais do que coragem momentânea. Exige uma fé enraizada na verdade e não na expectativa de companhia. A Escritura revela que Deus frequentemente trabalha com aqueles que permanecem não porque são os mais fortes, mas porque decidiram não recuar. A fidelidade que atravessa o abandono se torna testemunho vivo da graça que sustenta. Esse processo redefine o olhar do servo. A aprovação humana perde peso. A comparação deixa de governar o coração. O chamado volta a ser pessoal, direto, sustentado pela presença de Deus e não pela validação coletiva. Timóteo é conduzido a compreender que a caminhada cristã é, em última instância, uma corrida que cada um precisa completar diante de Deus. Outros podem desistir, acelerar ou mudar de rota, mas a responsabilidade de permanecer é individual. Essa consciência aprofunda ainda mais a prova da fé. Quando a companhia diminui, o tempo se torna mais precioso. Cada decisão passa a carregar urgência espiritual. O servo percebe que a vida não é interminável e que a fidelidade precisa ser vivida com atenção redobrada. É nesse ponto que a fé amadurecida passa a enxergar o tempo não como algo garantido, mas como um dom que precisa ser administrado com responsabilidade e esperança eterna. Há um momento em que a fé amadurecida passa a enxergar o tempo com outros olhos. As cartas a Timóteo revelam essa mudança de perspectiva com sobriedade profunda. Paulo escreve como alguém que compreendeu que os dias não são infinitos e que a vida não deve ser desperdiçada com disputas vazias, distrações espirituais ou expectativas terrenas exageradas. A consciência de que o tempo é curto não produz ansiedade, mas foco. O servo aprende que cada dia carrega peso eterno e que a fidelidade não pode ser adiada para um amanhã incerto. A prova da fé se intensifica quando o coração entende que permanecer fiel é urgente. Paulo fala a partir da própria experiência. Ele sabe que sua corrida se aproxima do fim e, por isso, suas palavras ganham densidade espiritual. Não há espaço para superficialidade. O chamado à perseverança não é teórico, mas existencial. Timóteo é convidado a viver com essa mesma consciência. A fé que compreende a brevidade da vida deixa de se apegar a questões secundárias e passa a priorizar aquilo que realmente importa. A missão se torna central e o tempo deixa de ser visto como recurso inesgotável. O servo aprende que cada oportunidade perdida dificilmente retorna da mesma forma. O contexto histórico reforça essa urgência. A igreja primitiva vivia sob constante instabilidade. Prisões, perseguições e mortes repentinas faziam parte da realidade. Não havia garantias de longevidade ou segurança. Essa consciência moldava uma fé vigilante, atenta e comprometida.
Permanecer fiel não significava apenas resistir ao erro, mas aproveitar cada momento para viver de acordo com a verdade recebida. A brevidade da vida não diminuía a esperança, mas a intensificava. Quanto mais curto o tempo, mais valiosa se tornava a fidelidade. A Escritura conduz Timóteo a compreender que o tempo é um dom confiado por Deus, não uma posse pessoal. Cada dia vivido em obediência se torna testemunho silencioso da graça. A fé amadurecida não vive na pressa, mas na intenção correta. Ela discerne quando falar, quando silenciar, quando agir e quando esperar. Essa sabedoria nasce da consciência de que as decisões tomadas agora ecoam além da vida presente. A perseverança deixa de ser reação ao medo e passa a ser resposta ao chamado. Paulo alerta para o perigo de se deixar consumir por discussões inúteis, ambições vazias e disputas que não produzem edificação. Quando o tempo é curto, a fé precisa ser simples, profunda e centrada em Cristo. O servo aprende a investir energia naquilo que constrói, cura e fortalece. Essa clareza não surge naturalmente. Ela é fruto de uma caminhada longa, marcada por perdas, provas e amadurecimento espiritual. A fé que chegou a esse ponto já foi refinada pelo silêncio, pela solidão e pelo sofrimento. A consciência do tempo também fortalece a esperança. O servo entende que esta vida não é o destino final. Cada prova enfrentada, cada renúncia feita e cada perseverança silenciosa aponta para algo maior. A fé que permanece não se ancora na duração da vida, mas na promessa da eternidade. Timóteo é conduzido a viver com os olhos voltados para o reino que se aproxima, não como fuga da realidade, mas como fonte de força para enfrentá-la. Essa perspectiva transforma a maneira como a fé é vivida diariamente. O medo de errar dá lugar ao compromisso de permanecer. A ansiedade pelo futuro é substituída pela fidelidade no presente. O servo aprende que não controla o tempo, mas pode decidir como caminhar dentro dele. Essa decisão, tomada dia após dia, constrói uma fé sólida, consciente e perseverante. Quando a vida é vista à luz da eternidade, a perseverança ganha novo significado. Permanecer fiel deixa de ser apenas resistência e passa a ser preparação. O coração começa a se voltar naturalmente para aquilo que ultrapassa este mundo. É nesse ponto que a fé encontra seu último amadurecimento, quando a esperança não está mais ligada à aprovação humana ou à estabilidade terrena, mas à justiça perfeita de Deus, que aguarda aqueles que guardaram a fé até o fim. A esperança final da fé cristã nunca esteve ancorada no reconhecimento humano, na estabilidade terrena ou nos resultados visíveis do ministério. As cartas a Timóteo conduzem o coração do servo a esse ponto decisivo, onde a caminhada é avaliada não pelo que foi conquistado diante dos homens, mas pelo que foi guardado diante de Deus. Paulo escreve com a serenidade de quem compreendeu que a verdadeira recompensa não se manifesta neste mundo. Ele não fala como alguém frustrado pela prisão ou pelo abandono, mas como alguém que enxerga além do tempo presente. A coroa que ele aguarda não é concedida por sistemas humanos, mas pelo justo juiz que conhece o coração. Essa esperança redefine completamente o sentido da perseverança. Permanecer fiel deixa de ser um esforço para obter reconhecimento e passa a ser uma resposta de amor e temor reverente. Paulo afirma que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Essas palavras não expressam orgulho, mas testemunho. Elas revelam que a fidelidade não exige perfeição, mas constância. A fé que chega até o fim não é a que nunca caiu, mas a que sempre se levantou, sustentada pela graça. A coroa mencionada não é símbolo de glória pessoal, mas de justiça concedida por Deus àqueles que amaram a sua vinda.
O contexto histórico torna essa esperança ainda mais poderosa. Em Roma, coroas eram símbolos de vitória militar, status político e honra pública. Paulo, preso e prestes a ser executado, subverte esse símbolo ao apontar para uma recompensa que nenhum imperador poderia conceder ou retirar. A justiça divina não depende de tribunais humanos. Ela se manifesta plenamente na eternidade. Para Timóteo, essa visão era essencial. Liderar sob perseguição exigia compreender que a obediência poderia custar tudo neste mundo, mas jamais seria ignorada por Deus. A Escritura revela que essa esperança não é exclusiva de apóstolos ou líderes destacados. Paulo afirma que a coroa está reservada a todos os que amam a vinda de Cristo. Isso inclui cada servo que permanece fiel no anonimato, cada coração que resiste à tentação de desistir, cada cristão que escolhe a verdade mesmo quando ela traz perda. A fé que persevera encontra sentido não no aplauso presente, mas na promessa futura. Essa esperança sustenta o coração quando a caminhada se torna longa e silenciosa. A coroa que não é terrena liberta o servo da escravidão da aprovação humana. Quando a expectativa está voltada para Deus, a crítica perde poder e o elogio deixa de governar. A fidelidade se torna mais pura, menos condicionada. Timóteo é conduzido a compreender que sua missão não é construir um legado visível, mas permanecer fiel ao chamado recebido. A justiça de Deus não se atrasa nem falha. Ela aguarda o tempo certo para se manifestar plenamente. Essa visão também protege contra o desespero. Mesmo quando o mundo parece injusto, quando o mal prospera e o justo sofre, a fé se mantém firme, porque sabe que a história não termina aqui. A perseverança cristã é profundamente escatológica. Ela vive no presente com os olhos voltados para o futuro prometido por Deus. Essa esperança não aliena o servo da realidade, mas o fortalece para enfrentá-la com coragem e serenidade. Ao conduzir Timóteo a essa compreensão, Paulo encerra sua instrução com a verdade mais consoladora da fé cristã. Nada do que foi vivido em fidelidade será perdido. Nenhuma lágrima derramada em obediência será esquecida. A coroa não é terrena, porque o reino não é deste mundo. E exatamente por isso, a fé que permanece até o fim jamais será em vão. As cartas a Timóteo não foram escritas para ensinar como evitar provas, mas para revelar o que Deus faz quando a fé é colocada sob pressão. Do início ao fim, a narrativa bíblica deixa claro que a prova não é um desvio inesperado, mas um instrumento de revelação. Quando Deus permite que a fé seja testada, Ele não busca destruir o servo, mas expor aquilo que é genuíno. A fé que permanece após o fogo não é a mesma que entrou nele. Ela se torna mais profunda, mais sóbria e mais dependente de Cristo. O silêncio, a solidão, a oposição e o sofrimento não surgem como sinais de abandono, mas como ambientes de formação espiritual. Ao longo dessa jornada, Timóteo representa todo cristão que já se perguntou se ainda vale a pena continuar. Ele simboliza aqueles que amam a verdade, mas sentem o peso de permanecer quando o entusiasmo diminui, quando outros desistem e quando a fidelidade custa caro. A Escritura não romantiza essa caminhada. Ela a apresenta com realismo e esperança. Permanecer fiel não significa ausência de medo, cansaço ou dor. Significa decidir continuar mesmo quando essas coisas estão presentes. A fé que permanece não é movida por emoções constantes, mas por convicções profundas enraizadas em Cristo. Paulo encerra suas instruções mostrando que a prova da fé não termina nesta vida. O olhar do servo é constantemente direcionado para além do presente. A perseverança encontra sentido porque Deus é fiel, porque sua palavra permanece e porque a justiça final não falha. Nada do que foi vivido em obediência será esquecido. Cada escolha silenciosa,
Cada renúncia invisível e cada permanência fiel diante da pressão compõem um testemunho que ecoa na eternidade. A fé que atravessa a prova não apenas sobrevive, mas glorifica a Deus de forma profunda e silenciosa. As cartas a Timóteo revelam que desistir nunca foi o caminho proposto por Deus, mesmo quando tudo parecia apontar para isso. A perseverança não é uma virtude reservada a poucos, mas um chamado estendido a todos os que pertencem a Cristo. Deus não exige perfeição, mas fidelidade. Ele não promete facilidade, mas presença constante. A fé que permanece é aquela que aprendeu a confiar não no próprio desempenho, mas na suficiência de Cristo. Quando essa compreensão se estabelece, a prova deixa de ser ameaça e passa a ser instrumento de amadurecimento. No fim, o que sustenta a fé não é a força do servo, mas a fidelidade de Deus. Ele guarda aqueles que o guardam. Ele sustenta os que decidem permanecer. E ele revela, através da prova, que a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Cristo é Senhor em todo o tempo. A fé que permanece não é a que nunca foi abalada, mas a que, mesmo abalada, decidiu não se afastar. Essa é a fé que Deus honra, forma e conduz até o fim.